Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio 101 no geral da série, episódio número 36 da terceira temporada, Cavender is Coming, que é Cavender está chegando, a tradução. Sim. Esse episódio é dirigido pelo Christian Nyby. A gente já falou dele quando falamos sobre aquela história lá do Rance McGreal, né? Que é o cara que é um ator de faroeste e mata todos os vilões. Aí aparece um vilão pra provar, né? Pra audiência que na verdade ele é um péssimo mentiroso, né? E tal. Então é um episódio dirigido por um cara no episódio já de comédia. É um episódio de comédia também. A gente sabe que Além da Imaginação não é exatamente muito famosa pelos seus episódios de comédia, né? Mas esse aqui é um caso, na minha opinião, assim, já entregando, é um caso que tem um certo diferencial. E esse diferencial se chama Carol Burnett, que é uma lenda viva, né? Que está com 88 anos agora, da comédia de televisão e tal, do vaudeville. É assim, uma atriz com uma história absolutamente maravilhosa, né, Marcos? Exatamente. A Carol Burnett, ela é meio que a herdeira da Lucille Ball, como a grande dama da comédia na TV nos Estados Unidos. Ela, durante uma década, ela teve o Carol Burnett Show, que era um grande sucesso. Apareceu em muitas séries e muitos programas de televisão. Também é uma cantora. Ela fazia essa dobradinha entre os esquetes cômicos e ela cantava também. E essa combinação é a marca registrada da carreira dela, né? Sim. E, enfim, amiga do Rod Serling, uma pessoa que o Serling queria muito, queria demais que ela participasse de algum episódio da série. E claro, apesar de não ser um dos melhores episódios, ter uma série de problemas que a gente pode citar, é um marco a presença dela na série, com certeza. Sim, sim. É uma atriz muito importante, né? A Carol Burnett, eu tô chamando ela de Burnett, né? Por algum motivo. O lance é que realmente Rod Serling, ele já conhecia a Carol através de um programa que ela fazia, já que fazia muito sucesso, né? Que ela fazia uma espécie de esposa de um cientista que acaba incorporando ali a mente de um pernilongo, sabe? E diz que era uma coisa hilária. Sim, esse episódio foi uma paródia de Além da Imaginação, de um episódio de Além da Imaginação, né? Imaginário, que é Sim. em vez de Twilight Zone, era o Twilight Zone. E esse episódio tem uma participação do Rod Serling. Ele aparece fazendo a introdução do episódio como se fosse mesmo um episódio de Além da Imaginação. Enfim, divertido o negócio, né? É delicioso. A participação dela no episódio dizem que é subaproveitada, né? E eu até entendo que as pessoas querem dizer, afinal é uma atriz muito engraçada. Você falou da Lucille Ball, né? E ela foi amiga da Lucille Ball até o fim da vida da Lucy, né? E tem até uma história muito bonita das duas, assim, que diz que todo aniversário da Carol, tô chamando ela de Carol, né? Tá íntima, né? Todo aniversário dela, a Lucille Ball mandava um buquê de flores para ela, né? Sim. E diz que o dia que ela descobriu que a Lucille Ball tinha falecido, ela descobriu de manhã e logo depois chegou o buquê, né? Que ela já tinha enviado, né? Então, sabe, elas tinham amizade, ela era uma mentora da Carol Burnett, né? Então, realmente é muito bonito isso daí. E o Serling queria muito a participação dela. Só que esse episódio tem uma coisa, assim, para quem acompanha a série desde a primeira temporada, que nem a gente, ou tá escutando os nossos programas, você vai lembrar que tem um episódio na primeira temporada chamado Mr. Beavis, né? Que é o do cara que ele
é um cara atrapalhado e tal, demitido, e acaba aparecendo um anjo que vai mudar a vida dele, né? Vai ensinar para ele como viver em sociedade, ter sucesso. Então, esse episódio é uma releitura do Mr. Beavis, que é um episódio que muita gente já não gosta. Que é que nem eu falei assim, os episódios de comédia da série, as pessoas costumam torcer o nariz. Pois é, uma coisa interessante também que esse episódio, por conta dele ter a presença da Carol Burnett e ele ser de comédia, ele tinha aquela trilha de risadas de fundo no original. Ah, foi retirada depois, né? Sim, porque sim. Era bem sitcom mesmo, né? Uhum. O Selling tentou colocar uma linguagem de sitcom dele, o Selling junto com o Christian Nyby. Mas uma série de, como você mesma falou, esse episódio ele recicla a história do episódio do Mr. Beavis, recicla de uma maneira muito óbvia. Quem assistiu o episódio imediatamente reconhece a semelhança. E o episódio não. Inclusive a solução do episódio é muito parecida. Nós não vamos entregar ainda como é que ele termina, mas quem lembra do episódio do Mr. Beavis vai lembrar que o Mr. Beavis ele prefere a vida dele como ela é, simples, com todos os problemas que ele tem, mas com a ligação afetiva que ele tem com as pessoas próximas a ele ali no prédio que ele mora. Muito parecido vai ser também o que vai acontecer nesse episódio, infelizmente. E também, não sei, o diretor, o Christian Nyby, ele era um cara que ele tinha uma relação muito mais próxima com o gênero policial. A gente contou que ele foi o editor de filmes do Howard Hawks, né? Uhum. Ele tinha uma relação mais próxima com as séries de policial também, e faroeste. Então, o humor não era exatamente também o território dele. Aí juntou essa coisa de um roteiro reciclado do Rod Serling com a direção de um cara que não era a especialidade dele, realmente o destaque aí é a presença mesmo da Carol Burnett para tentar dar algo de brilhante na coisa, né? Sim, mas assim, na minha opinião, o episódio tem algumas curiosidades, porque tem umas colaborações de atores e pessoas que já participaram de outros episódios. Uhum. Por exemplo, o Jesse White, né? Quem vai lembrar de quando a gente falou de Once Upon a Time, que é aquele episódio lindo, que ele é uma homenagem ao cinema mudo, a comédia do Buster Keaton, que tem o Buster Keaton, você vai lembrar que tem o Jesse White, né? Ele participa aqui e é ele que é o anjo. Exatamente. É o cara que vai consertar a televisão, né? É o cara que conserta aparelhos eletrodomésticos e o Buster Keaton leva o aparelho que ele tem na cabeça, a máquina do tempo que ele tem na cabeça para o cara tentar arrumar, né? E tal. Isso, ele é aquele cara chato lá das ferramentas. Que a gente até comentou que, coincidentemente, depois ele vira garoto propaganda de loja de eletrodomésticos. O ator, né? O Jesse White. A gente não falou muito dele lá na época, mas ele é um cara que começou a atuar aos 15 anos no teatro, depois foi para Broadway, mas ele foi vendedor de lingerie, ele foi vendedor de eletrodoméstico e Sim. Depois teve uma longa participação na TV e ele foi o primeiro cara na história da televisão a ter um papel fixo em 2 séries ao mesmo tempo. Ele aparecia no The Danny Thomas Show e no Suzy, Minha Secretária Favorita, no mesmo ano. Esse recorde só foi ser igualado 13 anos depois com o Léo Carroll, que aparecia no Agente da Uncle e na Garota da Uncle. Enfim, são curiosidades aí do nosso querido Jesse White. Sim. Não, e legal que também tem, para quem acompanha, é um episódio bem famoso, que é aquele A Stop at Willoughby, né? Do cara que pega o trem e para numa cidadezinha paradisíaca, assim, né? Das antigas. Tem aquele chefe do cara, o Mr. Misrule, que ele vai fazer um papel de anjo aqui nesse episódio, né? Ele vai fazer o cara do Push, né? Que fica push, né? Que tem até aqueles vídeos de humor dele. Ele é chefe, né? Ele continua sendo chefe nesse episódio. Ele era o chefe do cara, né? E aquele é o chefe dos anjos. E continua chato. Sendo um chefe chato. Mas não tá tão filha da mãe quanto no Stop at Willoughby, né? E tem outro chefe também no episódio que é o John Fiedler, né? Que aparece também como um anjo do terceiro setor.
E ele é o chefe, que é outro chefe filha da mãe. Aquele chefe do The Knights of the Meek, que demite o Papai Noel, né? E depois vai atrás para tentar ver por que o cara tá entregando presentes, né? Aí você chega numa conclusão, assim, que os chefes ficam tudo indo pro céu e virando anjo, né? Essas pragas, né? Isso. Esse ator que você falou, a gente até tinha comentado que ele faz a voz do porquinho na série de desenhos do ursinho The Pooh, né? Ah, sim. Aquele porquinho triste, né? Isso. No Brasil, Leitão. o Leitão. Ele faz o Leitão do ursinho Pooh. No Brasil, o pessoal não vai reconhecer porque é dublado, né? É claro. E a dublagem é ótima ainda por cima, né? Sim, sim. Tem outra curiosidade do elenco. Hoje eu tô me metendo pra caramba no elenco, né? Opa! Que costuma ser território do Marcos. Mas quem lembra, gente, do Eye of the Beholder, que a gente falou sobre a Donna Douglas, né? Que ela acaba aparecendo no final do Eye of the Beholder, que é uma mulher linda, né? E tal. Aí tem todo aquele plot lá de que as pessoas... do que se convém, né? Que a sociedade entende como bonito, que ela é uma mulher linda. E, na verdade, ela é diferente de todas as pessoas que têm aquela aparência, né? Então você tem a Donna Douglas fazendo uma pontinha aqui no momento, numa festa, que vai aparecer, assim, eles numa festa gigante, assim, uma festa caótica. Eu não tinha reparado, ainda bem que você citou. Pois é, mas é legal, é legal. Isso daí, ó, gente, eu gosto muito de ler esses sites The Twilight Zone Vortex, My Life in the Shadow of the Twilight Zone. Então eu acabo também adquirindo essas informações, assim, que são um complemento, né? E sempre trazem mais curiosidades ao nosso programa. Muito bem. Beleza, então. Então hoje quem vai fazer a sinopse é você. Então mande ver aí, meu querido. A nossa história de hoje trata de uma moça, o nome dela é Agnes Grapp. Ela é uma pessoa tem um grande coração, tem uma grande afinidade com os vizinhos, as pessoas próximas a ela, é muito querida, mas ela também é uma pessoa muito atrapalhada, ela não consegue manter um emprego fixo, ela vive com dificuldade para pagar o seu aluguel, para se sustentar, e é uma estabanada total e completa, né? E só que lá no céu é designado para ela um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é um outro sujeito estabanado que tem dificuldade em fazer as coisas direito, que é o tal do Cavender. Ele vai passar 24 horas como anjo da guarda da Agnes e ele tem que conseguir arrumar a vida dela para ele conseguir, como prêmio, as asas dele. Se ele não conseguir, se ele mais uma vez falhar em ajudar a pessoa de que ele é anjo da guarda, ele vai continuar sendo um anjo de segunda classe sem asas. O que será que vai acontecer quando esse anjo atrapalhado encontrar essa moça atrapalhada e um tentar resolver a situação da vida do outro? Pois é, você escutando, você já faz aquela relação, né? Que é impossível a gente não fazer com felicidade não se compra, por exemplo, né? Esse negócio de um anjo vir te salvar e tal, te mostrar assim. Apesar que felicidade não se compra, eu acho que o propósito até é outro. A tua existência no mundo tem uma utilidade específica, né? Para tua comunidade e tal. Nesse caso aqui, por algum motivo, né? Você vê que os anjos entendem como trazer felicidade para ela ser rica, né? E tal, e ter uma casa melhor, um carro melhor, um motorista. Tem umas gags, né? Que são... Olha, eu gosto das gags da Carol Burnett nesse episódio aqui, porque eu acho ela muito engraçada, ela faz umas caras, você vê que ela realmente tem uma inspiração em Lucy Lebon, que ela faz umas caretas engraçadas. Aquele lance quando ela tá trabalhando numa espécie de teatro, né, e ela tem que pegar os bilhetes e o gerente começa a falar que tem vários sinais que ele vai fazer, que cada sinal significa uma coisa, duas cadeiras adiante e tal, e aquilo é tão confuso e aquilo é tão bem sacado, né? Logo de cara um negócio que eu me amarrei naquilo, assim, achei hilário. E até a entrada do Rod Serling no episódio é engraçada, porque ela cai no chão, logo a primeira cena, né? Ela cai no chão e ele meio que, sabe, passa por cima dela. Aí você vai ver as fotos, né? Eu até coloquei, gente, porque tem aquela página no Facebook que eu criei, The Twilight Zone Behind the Scenes, e tem as fotos dela com ele, sabe? Várias fotos assim deles brincando e tal. Então você vê que eles estavam se divertindo muito, amarradões mesmo fazendo episódio, viu? É visível,
quando a gente vê, como você mesma falou, as fotos de bastidores, o quanto eles se davam bem, se gostavam e curtiram estar ali, né, juntos nesse episódio. Por mais que ele não seja um dos episódios mais bem sucedidos da série, né? Uhum. Enfim. Então, eu acho que esse negócio de ser bem sucedido e tal. O Mr. Beavis, eu lembro que na época, quando eu comentei sobre ele, a gente estava gravando até com o Alexandre, é um episódio que eu não achei um episódio ruim, entendeu? Apesar da série você entender que normalmente os fãs da linha Imaginação gostam daqueles episódios que tem plot twist, né? Ou que te deixam assim com uma reflexão. E esse episódio, tanto quanto o Mr. Beavis, tá? Até me antecipando, porque para quem assistiu já conhece o final, né? O que acontece, né? É você também entender que você pode ser feliz com o que você tem. Eu sei que é uma coisa meio de autoajuda, eu acho que eu reclamei disso no outro episódio também. De você, você já, né? Aquelas palestras de autoajuda, varra bem o seu quadradinho, né? Esse negócio meio. Mas assim, eu acho uma coisa bonita, né? E simpática. Você tem um personagem que gosta disso, gosta de ter aquela relação com seus vizinhos, com seus amigos, com as crianças, né? Você valorizar esse mundinho, esse pequeno universo que esse personagem construiu para si. Como a gente também aqui, entendeu? Porque, claro, não é você fazer uma ode à pobreza e tal, não é nada disso. É mais você entender que certas coisas simples são muito agradáveis. Se esse anjo decide apresentar para ela coisas que mudam a vida dela no sentido assim, você vai ter um carro melhor com o motorista. Só que veja bem, né, ele encontra com ela no ônibus e tal, conversa com ela, tem umas gags, né, que ela meio que fica cortando ele, né, e parece que não tá entendendo muito bem o que ele tá falando. Primeiro ele se atrapalha, coloca não é uma carroça, né, é uma charrete. Ele queria botar um carro super chique, aí depois ela vai ter uma mansão, aí vai ter o lance da festa, gente, que eu particularmente achei engraçado. Eu acho que tu também, né, Marcos, o negócio da festa. Eu acho que é a parte mais engraçada do episódio. E é o momento do episódio também em que você tem o uso de alguns recursos audiovisuais mais interessantes, a montagem, sobreposições, né? Uhum. É onde o episódio começou a me empolgar um pouco. É uma coisa que a gente não falou, eu acho importante, já que a gente está falando dessa festa. Esse episódio ele teve um orçamento bem maior do que a média dos episódios da série. Por isso que você pôde mostrar tantos extras, essa festa não foi, por exemplo, como seria da gente ver na série, imagens que foram pegas de algum filme, de algum outro episódio de série para ser reaproveitado. Realmente a encenação foi feita para esse episódio porque eles tinham uma grana a mais por conta da presença da Carol Burnett, inclusive. Legal, não, e é legal a gente até comentar aqui uma coisa que vai acontecer para a próxima temporada, né? Porque esse é o penúltimo episódio. O canal, entendeu, já estava liberando para a série um pouco mais de verba, de orçamento para poder fazer os episódios. Então, a gente pode até falar que não foi aproveitar de maneira, né? Porque pelo menos o figurino dos anjos é qualquer negócio, né? Aquela vinha lá e tal, o mesmo lugar onde eles estão. Mas você teve mais orçamento e é por isso que esse episódio, inclusive, é mais caro. Claro que eu acho que foi colocado a grana, na verdade, na festa, esse negócio do teatro, né? Então ficou uma coisa assim muito mais extras, muito mais gente trabalhando. Mas eu acho que a parte da festa ela é engraçada. Tem a lance do beijoqueiro, que aquilo é engraçado. O cara é nojento, entendeu? Fica beijando a mão dela e ela tá comendo o canapé, chupa o dedo dela. Meu, aquilo é podre, aquilo é engraçadíssimo. Tem até umas fotos, depois eu vou colocar de novo lá na página do Facebook. Que, cara, o que é aquilo? Aquele cara é muito bizarro, é tipo um Latin lover de bigodinho, sabe? É engraçadíssimo aquele personagem lá do chupador de dedo, né? Não, e o anjo também é mó cachaceiro, né? Porque ele no céu, quando é chamado mesmo para essa empreitada, o anjo chega fumando um charuto, né? E na festa também enche a cara, toma de tudo. Tanto que depois, quando ele vai ser confrontado no final, né? Falam pra ele, tava tomando gin, tava tomando uísque, tava tomando vinho. O cara encheu a cara realmente, entendeu? Ela que não estava aproveitando muito, não estava curtindo, estava achando tudo muito caótico, né? Essas pessoas que ela não conhece, mas que são, assim, pessoas super festeiras. E tem até os lances, né, Marcos?
que as obras de arte aparecem todas detonadas, né? O busto lá, o quadro quebrado e a porra toda, né? Pessoal Que festa é bagunça. O pessoal encheu a cara durante a festa, comeu e bebeu todas e deixaram a casa totalmente detonada, né? Quebraram tudo, viraram tudo de cabeça para baixo. Tem os quadros de obras de arte na parede, os quadros estão todos tortos ou com o vidro quebrado. Tem uma estátua também que ela vai ver, a estátua já tá virada também, cheia de copo de bebida em cima da estátua. Enfim, é um pessoal que só tá ali interessado em comer, né? Beber e aproveitar, exatamente, inclusive aproveitar da anfitriã, né? Até fisicamente. E claro que não são amigos, não são pessoas que gostam realmente dela. Sim. Né? E a personagem ela tem uma rotina que é mostrada pra gente. Você consegue compreender, porque quando ela é demitida desse teatro, já depois, logo no começo do episódio, o cara acaba demitido porque tem uma cena absurda, né? Que ela vai correndo atrás do cara e, ela vai de cabeça no vidro e cai na sala do gerente. Aliás, esse episódio tem algumas cenas de gente pulando em vidro, sabe? O cara do ônibus também, né? Pula também pelo vidro do ônibus. Você vê que quando ela é demitida, ela chega em casa, se atrapalha toda pra entrar no ônibus e tal. Mas aí quando ela chega, a criançada vai tudo atrás dela, que sabem que ela dá docinho. As vizinhas todas conhecem ela, o leiteiro e tal. Então ela é uma figura muito ali, conhecida e muito querida naquele espaço dela. E quando ela tem essa festa onde gente que ela não conhece e tal, fica agradecendo pra ela. Nossa, que festa maravilhosa. Só pessoas como você fazem festas assim. E ela não tá nem aí pra aquilo. Aquilo é muito, né? Quando o anjo acorda totalmente de ressaca, né, no outro dia, e ela não tá na mansão, ela voltou pro prédio que ela morava. E aí ele encontra com ela e tal, na subida da escada, e ela fala, cara, fala assim, eu cheguei e ninguém me conhece. As pessoas não me conhecem, meu apartamento tá alugado. Né, o meu vizinho, que há muitos anos aqui a gente troca brincadeiras, ele, sabe, não falou comigo, né? E ela tá arrasada com isso daí. Ele percebe que, na verdade, ela não tá feliz com essa situação. E para ela não é você apenas ter dinheiro e tal. Apesar que eu acho que até que a construção disso é um tanto quanto falha. Vamos colocar assim, por quê? Você, claro que presume-se aqui que você ser rico, você também constrói uma cadeia de amizades e de conhecimentos, né? Não é que tipo assim, a pessoa só porque é rica é infeliz, né? Não creio que isso seja o correto a se pensar dentro desse roteiro, que tem alguns problemas, né? Sim, não, e também assim, você ter dificuldades financeiras, você viver uma vida de instabilidade, de não saber se você vai conseguir pagar o seu aluguel, se você vai conseguir sobreviver, se você vai conseguir manter-se no emprego fixo para ganhar o seu sustento, isso também não contribui para ninguém ser feliz. Vamos claro, concordar, né? É claro. A gente não pode vender nunca essa ideia que o fato de você ser pobrezinho é você ser feliz, né? Fica feliz aí no seu cantinho, né? Por isso que existe essa luta, que é uma luta muito maravilhosa e digna por dignidade, justiça social, né? Trabalhar menos, maior distribuição de renda, moradia digna e por aí vai, né? Uhum. Não é à toa que a gente pensa assim, né? Mas é um episódio que, em seus 20 e poucos minutos, ele faz o que é possível. Eu acho que, na verdade, mata a vontade do Rod Serling de trabalhar com uma comediante muito famosa, porque em 62 a Carol Burnett estava com tudo e não estava prosa. Já tinha sido indicada a Emmy. Então, ela começou do nada, batalhou pra caramba, entendeu? Era pobre mesmo e tal, galgou mesmo a carreira dela, fez amizade com pessoas importantes depois. E ela estava com tudo, um programa fixo já, né? Ela era muito amiga também da Julie Andrews, né? Tanto que ela fez vários programas ali com coestrelando junto com a Julie Andrews, sabe? Então ela era do métier mesmo e estava com tudo. Então ele matou a vontade dele. Mas disse que ele também não gostou do episódio, né? Ele ficou muito frustrado com o resultado do episódio. Mas, no caso, a gente é obrigado a dizer, parte do problema do episódio tá no fato do roteiro reciclado que o próprio Serling acabou decidindo utilizar, né? Infelizmente. Sim, roteiro reciclado que já tinha dado problema, né? Na outra temporada as pessoas também não gostaram muito, né? Mas, sei lá, eu acho o episódio até, sabe,
Veja bem, ele não é um episódio ruim, assim que falaria, nossa, que episódio horroroso e tal. Tem uma mulher importante, porque vamos lembrar que nessa época não tinha muitas mulheres que eram líderes assim de programas de televisão e tal. Então, na verdade, ela era uma das grandes pioneiras, inclusive, de uma mulher com um programa e tal, um programa importante, né? E vocês lembram que a gente comentou no episódio passado que o Seren estava sofrendo essa espécie de assédio, de plágio o tempo todo? Que ficava um monte de gente falando que tudo era plágio, tudo era plágio. Pois aqui, cara, foi batata a mesma coisa. Tem um cara que trabalhava dentro da indústria cinematográfica chamado Ray Milliford, que alegou que o Seren teve essa ideia para o episódio enquanto trabalhava num filme chamado Saddle in the Wind, de 58, né? Que o Seren escreveu o roteiro. E o Rod Serling falou que nem conhecia esse cara, que só visitou o set rapidamente e tal, e que não tinha absolutamente nada a ver. Mas você vê como é que ele estava vulnerável, né, nessa situação de showrunner de uma série que exigia uma nova história a cada episódio, né, e o tempo todo estava sofrendo perseguição. E você vê como, né, já veio gente acusar ele de plágio, né, em Cavender is Coming, que é um episódio que é inspirado em Mr. Beavis, vai entender. Sim, pois é. Eu acho interessante o que o episódio propõe, essa coisa de fazer uma crítica ao materialismo e você valorizar mais o que é importante na vida, né? A amizade, o amor, o respeito, a proximidade entre as pessoas. Porque é isso que conta também, né, Marcos? Não sei se tu concorda comigo que, claro que a gente merece ter uma vida digna e ter despreocupações financeiras e comida na mesa. Mas no final do dia, normalmente o que conta são essas coisas, né? Sim. São as amizades, os amores, seus filhos, né? Sua família, quando é possível, quando não é família, são amigos, né? Então, são as coisas que contam na vida. Não adianta você falar que, claro que é maravilhoso ter uma mansão, uma casa e muito dinheiro e poder tomar o próximo cappuccino em Paris, né? No dia seguinte. Mas, cara, é que nem aquele filme lá na Natureza Selvagem, né? A felicidade precisa ser compartilhada. Se não for, não tem sentido, né? Sim, e essa coisa do que as pessoas são capazes de fazer para ter grana e tudo mais, eu lembro, eu já contei essa não é exatamente uma piada, né? O Milor Fernandes estava dando uma entrevista para televisão, né? E aí a pessoa perguntou para ele, e a respeito de dinheiro, Milor? E ele respondeu, olha, eu sou muito rico. Mas se eu não fosse, eu faria qualquer coisa por dinheiro. Mas qualquer coisa, eu só não vou falar o quê, porque o programa da senhora é um programa familiar. Então é meio assim. Mas, voltando ao episódio, e já falando o final, né? Ela acaba preferindo retornar para a vida dela, para o apartamento dela, para os vizinhos com quem ela tem um bom relacionamento, igualzinho ao final do episódio do Mr. Beavis, na verdade, né? É verdade, igualzinho mesmo, né? E é até bonito, porque assim, o anjo, né, que em teoria ajudaria essa personagem, o chefe dele tá lá dando o maior sabão nele, né? Porque ela fala para ele, ó, por favor, muda a minha vida, eu quero voltar a tudo que eu tinha antes, eu não quero essa espécie de vida. Aí ele devolve para ela e vai embora, né? Volta lá pro céu. O chefe dele tá lá reclamando com ele. Logo de cara, você estava tomando vinho, cachaça, caipirinha, porra toda, né? Fala um monte de bebida. Na verdade, o anjo tá aguardando ali que vai ser rearranjado, né? Vai ser colocado em outro local, não vai mais poder ajudar ninguém. Só que eles olham para ela e veem que ela está fazendo, porque ela tem a rotina dela, toda quinta-feira ela joga boliche. Certo. Aí eles veem, nossa, como ela tá feliz, não sei o que e tal, que na verdade ela tá muito mais feliz ainda do que estava antes. Ela tendo assim uma noção de como é que seria a vida dela ou ela mesma numa outra vida, agora sim que ela tá feliz, tá exuberante. Eles até brincam, poxa, mas ela não deveria ter tirado as mãos da bola para poder jogar, né? E tal, então já tá mostrando que ela tá se atrapalhando lá também, né? No boliche. Então, aí no final ele acaba sendo autorizado a continuar como anjo, né? É tipo felicidade não se compra mesmo, né? Que no final o anjo consegue as asinhas, né? Que tem um negócio do sino, né? Quando você escutar o barulho de sinos tocando, os anjinhos estão conseguindo as asas, né? Então, final bonitinho, fofo, não dói, não machuca, nem nada, né? Não é um episódio ofensivo, né? Pra mim tem episódios aí, eu já falei isso várias vezes, desculpa me repetir, né? Mas tem episódios que são muito piores, assim, nossa, muito piores. Pra mim, aquele episódio do Richard Matheson, lá do escritor, aquele sem contar aquele lá do Stalker,
né, que mata a mulher. Nossa, aquilo ali me deixou doida, aquele episódio. Mas olha, em termos de péssima representação feminina, né? A gente ainda não chegou no fundo do poço da série. Tem algum outro episódio que ainda vai superar, infelizmente. Esses aí, né? Eita. Não, e uma historinha só sobre a Carol Burnett, que eu acho bonitinha também, que eu tava lendo a biografia dela, né? Que ela, assim, no começo de carreira, né? Ela tentou muito, ela tinha um lance com a aparência dela, porque a mãe dela falava que já que ela não tinha uma boa aparência, olha isso, que ela deveria ser escritora em vez de tentar ser atriz, comediante. E ela passou a vida inteira falando que isso daí doeu fundo no coração dela. Ela tinha uma insegurança absurda, né? E diz que numa época da vida dela, assim, que ela queria muito fazer a faculdade, ela conseguiu receber um envelope com uma doação de $50, né? Olha isso, que dava para fazer um ano inteiro na faculdade, na Califórnia. E depois, mais para frente, ela recebeu uma doação de uma pessoa que pediu para ficar anônima o resto da vida, porque ela precisava ir para Nova York para poder tentar fazer uns testes ali para uma peça, para uma apresentação. E ela ganhou $1.000 na época também. A pessoa que doou para ela, né, falou assim, ó, eu não quero esse dinheiro de volta. O que você vai fazer é, quando você tiver sucesso, você vai ajudar uma outra pessoa também, sabe? Isso também marcou na vida dela, né? Ela fala sobre isso na biografia dela. Então, poxa, é mó legal, assim. Se você for ver hoje em dia, ela tá viva. Faz pouco tempo que, inclusive, ela fez aniversário, sabe? Fez 88 anos. E ela é uma delícia, assim. Ela é uma velhinha deliciosa. Você falou dos desenhos, assim. Pô, tem aquele Orton e o Mundo dos Ken, que é um desenho muito legal, né? E ela faz a voz da Canguru, sabe? Ela tem uma voz impostada. A voz dessa mulher cantando também, porque ela cantava muitíssimo bem. Era uma maravilha. As esquetes que ela fazia imitações também de filmes, sabe? Ela tinha uns personagens assim que faziam uma sátira do exército e tal. Ela era uma figura maravilhosa. Tem até participação dela nos Muppets. Opa, verdade. É muito legal. E só pra constar, eu acho que a Carol Burnett, ela era uma moça muito bonita. Ela tinha uma... Sim, ela tinha uma beleza diferente, interessante, expressiva, mas... Nossa, eu acho ela linda, cara. Que olhões maravilhosos, que boca linda e sorridente. Eu lembro dela, assim, que a gente gosta tanto, né, do Jerry Lewis, né? A própria Lucille Ball, né? Um dia desse a gente tava revendo aquele filme dela, né? Os Meus, os Seus e os Nossos. Cara, é maravilhosa, assim. Então você vê que são umas atrizes, assim, muito expressivas. Muito expressivas, tanto quanto o Jerry Lewis, sabe? Que tinha uma comédia muito física também, como a Carol Burnett tinha, né? Então é muito legal, gente. É um episódio que, se ele não é perfeito, só pelo fato de você ver que o Seren continua com aquele álbum de figurinhas dele, né? Agora é Carol Burnett, vai lá, tem ela. Né? Então eu acho uma coisa importante, né? Você tem numa temporada o Buster Keaton, Carol Burnett, porra, é muita gente boa. A gente nem chegou a mencionar, né? A gente vai falar talvez no episódio final, né? Que é o nosso top 10. Mas é um episódio gostoso, sim, de assistir. Você não perde nada, não. Talvez, quem sabe, você assista ele e dá uma reassistida no Felicidade Não Se Compra, por exemplo. Aí já enche o coração de esperança de uma vez só, né? Sim, com certeza. E aí, Marcos? Eu sei que a gente já comentou bastante, mas e aí? Ponto alto e ponto baixo, na tua opinião? Ponto alto, certamente a presença da Carol Burnett, né? E ponto baixo, infelizmente, eu acho que é o roteiro do Rod Serling, né? Pois é, concordo contigo. O episódio é maravilhoso com a participação dela, mas não somente dela. É legal rever esses outros atores e atrizes, né, que apareceram. A Donna Douglas, nem que seja uma aparição muito curtinha, né? Você escuta a voz da Donna Douglas, né? Porque vamos lembrar que em Eye of the Beholder, quem faz a voz é uma outra atriz, né? Que faz a voz lá com máscara e tudo. Então você tem, assim, umas participações legais. Não é episódio, que nem eu falei, não é episódio perfeito e tal, dá uma reciclada no roteiro anterior, mas é episódio que dá uma aliviada no coração, né? Até porque o último episódio da temporada, que é o próximo que a gente vai falar, toca nos temas mais pesados e tal, assim. Sim. E aí, você hoje escolheu alguma coisa para recomendar? Eu escolhi 2 filmes que eu vou falar rapidinho para não estender demais. Um deles é um filme do Luc Besson chamado... Originalmente o nome do filme é Angel A.
mas no Brasil recebeu o péssimo nome de Um Anjo da Guarda, né? E é um filme bastante. Basicamente mais uma história de pessoa estabanada, cheio de problemas e com dificuldades para se adaptar à vida, que recebe a ajuda de um anjo da guarda, que no caso aqui é vivido pela Ri Rasmussen, uma atriz dinamarquesa. Ela faz o anjo e o cara que precisa de ajuda é vivido pelo Jamel Debbouze. É um filme muito simpático do Luc Besson, um filme gostoso de assistir. Uhum. A fotografia em preto e branco, muito bonita, assim. Enfim, é um filme que eu acho que o público está descobrindo aos poucos. Eu vejo o pessoal, hoje, na época esse filme não fez muito sucesso, mas hoje as pessoas falam com certo carinho sobre ele, e ele tem a famosa cena do personagem, que é vivido pelo Jamel Debbouze, que é o André. Ele tá se olhando no espelho, ele é um cara que se acha feio, se acha uma pessoa desinteressante, sem qualidades, e o anjo, né, a anjo, né, porque ela é um anjo que é uma mulher, né, ela tá abraçando ele e tentando falar para ele enxergar as qualidades que ele tem no espelho. É uma cena muito bonita. Essa cena é muito famosa, né? Famosa. Vale o filme. As pessoas costumam, inclusive, ver essa cena nas redes sociais, porque eu já compartilhei algumas vezes. É uma lição de autoestima e de amor a si mesmo. Inclusive, o pessoal usa isso meio como uma autoajuda e tal, que é uma coisa que meio caiu no conceito dos outros, né? Mas é um texto bonito de você ver e entender que não tem isso. A primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. É muito bonito isso. Exatamente. Aí a outra sugestão que eu tenho pro pessoal é um filme que eu assistia quando eu era criança, assim, jovem, e é um filme que eu sempre achei muito fofo. Você tinha umas histórias em quadrinhos da Anne, a órfã. Enfim, quadrinhos. São histórias em quadrinhos, tiras de quadrinhos de um cara chamado Harold Gray, que trata das aventuras de uma menina órfã, né? Esse quadrinho foi depois adaptado para um musical da Broadway de muito sucesso. E em 81, o John Huston dirigiu uma adaptação para o cinema desse musical. E eu tô citando esse filme porque, primeiro, que ele é um filme muito fofo, muito gostoso de assistir, um filme meio que comédia, drama e musical para a família, que na época que eu assistia, passou na TV brasileira várias vezes, na Globo, enfim, eu via e eu gostava, né? E vale também pelo elenco, porque ele tem o Albert Finney, ele tem a Carol Burnett fazendo uma vilã muito engraçada, tem o Tim Curry fazendo vilão também, que são eles se unem para tentar atrapalhar a vida da jovem Anne. É uma menina que ela é uma órfã, mas na verdade os pais dela não morreram, os pais dela desapareceram, não se sabe onde eles estão. Ela é sorteada para passar um tempo na casa de um milionário, e vivido pelo Albert Finney. Ela é uma menina encantadora, conquista as pessoas que estão ali, e ele resolve dar uma recompensa para quem tiver informações dos pais dela. Só que pessoas inescrupulosas e malvadas, que no caso a Carol Burnett e o Tim Curry interpretam, e a Bernadette Peters, ela também faz uma outra vilã que é associada ao Tim Curry. A Bernadette Peters, ela era protegida da Carol Burnett. Ela tentou lançar a Bernadette Peters como comediante e atriz. E esse foi um dos filmes em que ela estava meio como que protegida, né? Enfim, trabalhou junto com e o filme é do John Huston. Então, quem lembrar aí desse filme dos anos 80, quem já viu se servir a indicação, reveja, porque é um filme bem gostoso e bem divertido, sabe? E me deu vontade de reassistir agora, quando eu vi o episódio. Legal, muito bom. Bom, a minha recomendação, eu vou recomendar, vou meio que chover no molhado, né? Mas a gente tá falando de anjo, e eu vou recomendar o Asas do Desejo. Não sei nem se eu já recomendei esse filme, é bem capaz, eu ou você, né? Que é um filme de 87, do Wim Wenders, filme franco-alemão, lindíssimo, né? Sobre um anjo que ele se apaixona pela humanidade, pelas pessoas, e por uma mulher também, né? E acaba caindo, né? Eles pulam de um muro, aí no caso é interessante as referências, inclusive políticas, né? Tem a questão do Muro de Berlim, né? E tem aquelas cenas lindas do anjo
escutando os pensamentos das pessoas, lendo os livros, poesia, tá tão bonito. E é um filme que vai ter isso, vai ter as desventuras terrenas desse anjo, né? Eles não sentiam dores, né? Mas agora eles sentem dores, mas vão sentir também grandes alegrias. É um filme lindo, maravilhoso, assim, sem palavras. Tem o falecido Bruno Ganz, né? Não faz muito tempo que ele faleceu. Nossa, como esse ator é maravilhoso, né? O Bruno Ganz. Tem o Peter Falk, que ele participa do episódio aqui em Além da Imaginação, né? Então você tem, assim, na verdade, um elenco maravilhoso num filme lindo. E eu gosto tanto deste, que é o Asas do Desejo, como o Tão Longe, Tão Perto. Que é um filme que eu vejo que ninguém fala muito assim, mas eu acho um filme lindo também, sobre essa questão angelical, né, e tal, e sobre essa paixão que o anjo tem pelo ser humano, né? É um filme maravilhoso, gente. Vocês devem com certeza já ter assistido, mas caso não tenham, é um presente, assim, assistir ou reassistir o Asas do Desejo. Eu acho Asas do Desejo e o Tão Longe, Tão Perto, eles são para mim o topo da carreira do Wim Wenders. Ele é um diretor que ele é irregular, né? Ele tem filmes absolutamente maravilhosos e filmes nem tão maravilhosos assim, mas esses dois filmes eu adoro, gosto demais. O Asas do Desejo é um dos meus filmes preferidos da vida. Quem não assistiu ainda esses dois filmes, o Tão Longe, Tão Perto é um pouco mais difícil de encontrar, porque ele é uma continuação que foi meio que feita para televisão, né? Mas vale, nossa, muito a pena. Quem ainda não viu, corra e tente assistir esses dois filmes, que você vai ter uma experiência, assim, maravilhosa. Nossa, muito bom mesmo, né? Concordo contigo, é lindo e vale a pena, galera. Recomendo aí. E é isso, né? Hoje é a minha vez de escolher a música. Eu não poderia deixar de escolher uma música cantada pela própria Carol Burnett, porque você procura no YouTube, tem várias coleções de álbuns assim de discos cantados por ela, por outras cantoras também, por exemplo no Carnegie Hall e tal, nas peças que ela participou. E tem essa música que eu achei linda, chamada Meantime, né? Então acho que tu não conhece, né, Marcos? Mas é muito bonita, vale a pena mesmo assim. E faz parte de um álbum, é uma coletânea que fizeram dela de músicas cantadas assim nas peças de teatro e nas apresentações que ela fazia em público, né? Era umas performances muito maravilhosas. Você vê que ela, inclusive, poderia ter sido cantora, né? Só que ela acabou se adentrando na questão de atuação e comédia, né? Mas a mulher arrebentava nessa também. Chegando no finalmente aqui, a gente agradece a sua companhia, por participar com a gente aqui, por estar conosco em mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Convido vocês a acessarem as nossas páginas no Facebook, tá? Que é Masmorra Cine e The Twilight Zone Behind Scenes. Temos o nosso perfil no Instagram, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal. Não deixe de curtir, de seguir, tá? Que é @masmorracine. No Twitter nós temos o perfil @masmorra_cast. E temos, claro, né, a maneira que nos mantém aqui no ar, falando com vocês, falando sobre a série, que são os nossos perfis de colaboração. Então a gente tem o perfil no Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, colaborando com qualquer valor. No Colabora Aí, a mesma coisa também. E agora temos o Pix, tá? A nossa chave Pix está aqui na descrição, tanto no YouTube como no site. Se você puder nos ajudar, por favor, colabore, tá? Para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho, se você está curtindo, se você está gostando, tá bom? E a gente, né, Marcos, nos encontramos aí no próximo episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Sim, fiquem bem, se cuidem, e o próximo é o episódio final da temporada, né? Exatamente, final de temporada. Depois a gente vai fazer aquele episódio que é o Top 10. Estamos tentando convidar um grande colaborador aqui para gravar com a gente. E vamos fazer, porque é promessa, aquele episódio sobre a segunda temporada dessa série do Jordan Peele, que é The Twilight Zone. Só que nós faremos um podcast só, né? No outro ano, lá quando a gente começou, a gente fez cada episódio, a gente fez um podcast. Dessa vez a gente vai fazer um pacotão comentando sobre todos os episódios, tá? Então não deixe de seguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais e entre lá no nosso grupo, tá? Que a gente tem o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente está lá acessível para poder conversar com a gente, interagir entre os membros. E mais importante ainda, você tem tudo que a gente comenta aqui, também está no grupo. Tem link direto para todos os episódios,
tanto da série clássica que a gente está comentando, quanto das versões mais modernas, Night Gallery, olha, tem muita coisa lá, gente. Então não deixe de entrar no nosso grupo, tá? Que é lá no Facebook, Fãs de Além da Imaginação. E é isso, né, Marcos? Beijo pra vocês e até mais. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.